Boa tarde, nós somos alunos do quarto semestre de Publicidade e Propaganda da SPM São Paulo e hoje a gente vai apresentar o nosso projeto para a matéria de ética sobre o tema Educação em Direitos Humanos, Direito da Criança e do Adolescente e uso de menores para publicidade de cassinos e apostas online. Então, antes de começar, aqui a nossa autorização das 8 integrantes do grupo para caso nosso projeto seja selecionado. Bom, então para contextualizarmos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento redigido pela ONU em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir que os direitos fundamentais de todas as pessoas fossem reconhecidos, protegidos e garantidos, a fim de evitar as atrocidades que ocorreram nesse período, para caso não viessem a ocorrer novamente. Ela estabelece 3 princípios universais: dignidade, igualdade e liberdade. Passando por cada um deles, temos igualdade, que é o respeito à diversidade; integridade, que é o direito à vida e à dignidade; liberdade, temos 3 tipos: convicção, expressão e reunião; e como garantias, cultura, educação, ampla defesa e cidadania. Bom, agora falando um pouquinho sobre os direitos da criança e do adolescente, eles são um conjunto de garantias fundamentais que têm o objetivo de garantir a proteção plena e o cuidado e o desenvolvimento desses indivíduos entre a fase da infância e da adolescência. Eles são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. E também é importante falar que eles têm como objetivo assegurar que essa responsabilidade desses indivíduos não só são da família, mas também são do Estado e da sociedade. Agora falando um pouquinho do uso de menores para publicidade de cassinos e apostas online, é importante falar que esse assunto é muito delicado e torna esse público da infância e da adolescência muito vulnerável, já que pode influenciar negativamente o desenvolvimento deles. Esse assunto é nacionalmente e internacionalmente também, porém no Brasil ele tem algumas legislações que proíbem essas atividades, porém não é efetivo e não é respeitado. Então é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto, discutir e realizar uma regulamentação mais rígida. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os direitos das crianças e adolescentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, todas as crianças têm direito à igualdade, que vale o mesmo para todas as pessoas do mundo. Têm direito à proteção para o desenvolvimento físico, mental e social. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas tanto para a criança quanto para a mãe. Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Direito ao amor e à compreensão por partes dos pais da sociedade. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Direito a ser socorrido em primeiro lugar. Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Direito de crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Então, em suma, tendo em vista todos os direitos da criança na Declaração Universal dos Direitos Humanos, observa-se que esses são fundamentais para garantir que todas as crianças possam crescer e se desenvolver em um ambiente saudável, seguro e respeitoso. Portanto, aplicando-se ao conceito da publicidade de apostas em cassinos online, por parte das crianças, compreende-se que a presença dos menores de idade nas propagandas viola o direito deles de se desenvolverem na sociedade, sem ocupar um papel de divulgar essas atividades online que são, por lei, proibidas para menores de 18 anos. Bom, agora falando um pouquinho sobre o direito das crianças e adolescentes no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente queria destacar aqui o artigo 60, que fala sobre o trabalho infantil e se relaciona bastante com o nosso tema, e que diz: é proibido qualquer trabalho de menores de 14 anos de idade, salvo no Estatuto da Criança e do Adolescente a condição de aprendiz. Então, dessa forma, esse artigo deixa muito claro a necessidade de proteger essas crianças e adolescentes de qualquer tipo de atividade laboral, ou seja, atividade que envolva trabalho, que possa comprometer a sua saúde, a sua educação e o seu desenvolvimento integral e que possa afetar de alguma forma negativa a sua infância, que é um período muito fundamental na vida dessas crianças. E para adolescentes, a partir de 14 anos, o trabalho de aprendiz ele passa a ser, sim, permitido, mas ele também deve seguir algumas regulamentações que possam permitir que a criança, ao mesmo tempo que faça o trabalho de aprendiz, também tenha tempo para estudar. Então, ele tem que ser compatível com a educação. Um outro artigo também que a gente queria destacar, do ECA, é o artigo 67, que fala sobre os pontos relacionados aos artistas mirins e que diz que as atividades de trabalho, incluindo essas atividades artísticas, elas também devem respeitar as condições que a criança precisa e não prejudicar de alguma forma a sua saúde, a sua educação e o seu desenvolvimento na sociedade. Então, a criança não pode ser submetida a nenhum tipo de trabalho noturno para preservar o seu ciclo do sono, que é muito importante para ela se desenvolver, e ela não pode ser envolvida em nenhum tipo de trabalho que seja perigoso ou em um local insalubre ou que envolva atos penosos, para não expor jovens a essas condições que comprometam a sua segurança, a sua saúde e o seu desenvolvimento na sociedade. Agora sobre o direito da criança e do adolescente no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitário. Fala que o CONAR e o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitário, eles têm regras claras e rígidas sobre a publicidade de aposta. Crianças e adolescentes, eles podem participar ou serem o público-alvo
Eles sempre têm que estar usando aquele símbolo 18+, que significa proibido para menores de 18 anos. Os atores, eles têm que ter 21 anos para cima. E as campanhas, elas não podem ser vinculadas em canais voltados para essas pessoas menores de 18 anos. E os elementos também, como a roupa ou os símbolos, eles não podem ter ligação com pessoas menores de 18 anos. Agora, um exemplo seria o Tigrinho, que é um site, um aplicativo de apostas, que se ele usar um ator mirim para fazer a campanha, o CONAR vai exigir que ele retire essa campanha do ar e de qualquer lugar que ela esteja. Bom, agora sobre os direitos das crianças e adolescentes. Dentro das normas de proteção internacional, a gente encontrou 54 artigos e a gente selecionou 3 deles que se encaixam melhor com o nosso tema de campanhas de apostas. O primeiro, o artigo 16, que protege as crianças contra a invasão da sua privacidade, caso as imagens das crianças sejam usadas de forma indevida como campanhas de apostas. O artigo 36, que garante que as crianças devem ser protegidas contra outras formas de exploração que possam prejudicar o seu bem-estar, incluindo a exploração em atividades comerciais, como os jogos de azar. E por último, o artigo 17, que garante que as crianças tenham acesso aos materiais de informação que promovam o seu bem-estar e desenvolvimento, mas com devido controle para evitar conteúdos prejudiciais. Bom, falando um pouco da nossa pesquisa que a gente fez com estudantes de comunicação e publicidade da SPM, a gente fez um forms para as pessoas responderem e agora eu vou dar uma analisada. Em relação a essa primeira questão, a gente consegue concluir que a maioria das pessoas não acredita que os direitos das crianças e adolescentes são respeitados no Brasil, apenas 35% concordando parcialmente. Aqui a gente consegue concluir que a educação foi considerada pela maioria como o campo em que há maiores problemas em relação aos direitos das crianças no país. A maioria das pessoas já ouviu falar, mas não sabe muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E em relação ao CONAR, a maioria das pessoas conhece e sabe sobre suas finalidades. Em relação à próxima pergunta, a maioria das pessoas acredita que o uso de crianças e adolescentes em propagandas de apostas online podem sim influenciar o desenvolvimento desses menores de forma maléfica. Em relação aos fatores que as pessoas consideram mais importantes na publicidade de cassinos e apostas online, a gente consegue ver aqui com maior votos veicular a propaganda em canais e horários que evitam o público infantil. Em relação se as pessoas se interessariam em participar de um workshop que realmente vai esclarecer as regulamentações dentro do campo dos direitos da criança e do adolescente em propagandas, a maioria sim gostaria muito de se aprofundar no tema e apenas mais ou menos 30% das pessoas não concordando já tendo um bom conhecimento sobre esse tema. Bom, agora falando um pouquinho sobre a nossa ação, nós tivemos como objetivo principal esclarecer as regulamentações dentro do campo dos direitos da criança e do adolescente em propagandas. Então, a ação consiste basicamente em um workshop que se chama Publicidade Legalmente Criativa, que ele tem como principal objetivo, como eu comentei, essa conscientização dos estudantes, principalmente de publicidade e propaganda na cidade de São Paulo, que é o nosso público-alvo, né? E a gente quer conscientizar eles sobre o cumprimento dessas normas éticas e legais na publicidade, principalmente relacionadas ao trabalho de menores e ao respeito dos direitos humanos em relação a este público. Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura da ação, nosso principal intuito é trazer palestrantes renomados especialistas na área de publicidade ética, direito da publicidade e psicologia do consumidor para palestrarem para o nosso público-alvo, falando principalmente de como a publicidade pode ser um obstáculo no desenvolvimento de menores, com ênfase nos temas atuais de jogos de azar e apostas online. Então, esses palestrantes vão estar representando papéis como do Estatuto da Criança e do Adolescente e do CONAR para trazer esse tema tão relevante para o nosso público. No final das palestras, né, os convidados vão ser direcionados para refletirem sobre o assunto, para comentarem sobre os assuntos, e a gente tem realmente esse plano, né, pro nosso workshop, ele estar numa forma de roadshow, então ele ir para várias universidades e ele conseguir abranger um grande público. Bom, finalizando, a gente trouxe alguma argumentação do porquê, né, nosso workshop faz sentido. Então, a gente se vê num mundo em que a comunicação é uma das principais fontes pra galera, principalmente de crianças e adolescentes. Então, é de extrema necessidade que esses publicitários que divulgam essa comunicação sejam cientes sobre essas campanhas responsáveis e respeitando os direitos humanos e do trabalho dos menores. Então, a partir disso, a gente trouxe 2 peças e uma ação, né, que a nossa ação foi do workshop, como eu expliquei anteriormente, e a nossa peça, que foi a criação de um Instagram, com 2 peças pro próprio Instagram. Então, realmente, pra gente divulgar e enfatizar a campanha. Aqui a gente tem nossa primeira peça, que ela seria direcionada pro feed, né, pro nosso Instagram, que tem como intuito, realmente, divulgar essa campanha, divulgar a inscrição, divulgar a data, divulgar onde vai acontecer e trazer o nosso público. E aqui seria a nossa segunda peça, que ela seria pros stories. Então, realmente, pra enfatizar, pra massificar essa publicação, né, pra galera se inscrever e ir até o nosso evento.
Bom, então a partir disso nós podemos concluir que a proteção dos direitos de crianças e adolescentes é essencial para uma sociedade mais justa e ética, principalmente para que essas crianças e adolescentes possam ser tratados com mais dignidade, protegidos da exploração e tenham acesso a um desenvolvimento mais saudável durante todo o processo. No âmbito da publicidade, nós não podemos deixar de comentar áreas como jogos de azar e apostas online, que devem ser crucialmente respeitados de acordo com as diretrizes do CONAR, para que violações dessas regras não comprometam, né, a integridade infantil e a ética na publicidade. Então, a partir disso, nós criamos o nosso workshop, que ele tem como intuito principalmente formar profissionais conscientes e conscientizar essa nova geração que vem e transformar o mercado publicitário de uma forma mais ética e transformadora. Aqui está a nossa bibliografia e esse é o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Obrigada!